Beleza? Então é isso aí, galera. Estamos iniciando hoje mais um Pô de Dança. Hoje estou aqui com ela, Sabrina Lima. E aí, galera, tudo bem? Veio de tão distante Tão também. distante. Viajou aqui para Rocha Miranda, Zona Norte. Ela falou que estava aqui, não sabia como é que era mais vir para Zona Norte, né? Que vinha direto para cá, curtir os pagodinhos com a gente. Agora eu sou garota Zona Sul. Tá esperando a gente pra lá, né? Acho que é o mínimo, né? Ah, é o mínimo? Mas lá não tem pagode bom, não. Sabe que o pagode bom é Zona Norte. É isso, eu tenho que concordar, com certeza. É tenso. É isso aí, então, iniciando mais um Pô de Dança hoje. Lembrar aí de você sempre seguir o canal, comentar, compartilhar os vídeos com seus amigos, um pouco da história aqui. Não só o vídeo de hoje, mas todos os vídeos aí que a gente tá fazendo com muito amor, muito carinho pra vocês, porque é uma coisa que leva tempo, dá trabalho, e se você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com um amigo para ele ver também a história aqui dos artistas que eu trago sempre aqui, né? Seria bem bacana, beleza? Então, deixa o seu like bonitinho aí e um comentário aí para Sabrina Lima. Show de bola? Então é isso, Sabrina. A gente sempre começa contando um pouco da história do artista, né? Deixando um papo bem bacana, deixar rolar, nada de pressões, que... Não, tem gente que chega aqui e fica, ai, tô nervoso. Aí eu falo, pô, tá nervoso de quê, cara? Não, porque tô nervoso, estão me filmando, câmera. Não, aí fala pra cacete. Fala muito. Chega... Quando eu falo, pô, 3 horas de podcast, o cara tá nervoso. É sempre assim. Mas é isso aí, conta um pouco pra galera, conta pra mim também, né, um pouco da sua trajetória na dança, tudo o que aconteceu, que eu sei que você começou na lamba aeróbica, foi na lamba aeróbica, não foi na dança de salão, depois não, que veio a dança foi, realmente, de nem salão. na lamba aeróbica, né, na realidade eu comecei com balé, com jazz, muito nova, criança ainda, sempre gostei de dançar. E eu mesma que procurei a dança, não foi assim, né, sua mãe te colocou no balézinho, não foi, eu não sei porquê, né, porque eu gostava muito, eu pedi pra minha mãe pra me botar na escola de dança, e aí foi bem legal, comecei com jazz, né, lá pequenininha não, já tinha uns 10 anos de idade, Tá pequenininha. Mas foi sensacional, assim, acho que eu me encontrei na questão do entretenimento, né? Eu preferia até dançar do que brincar. Comecei a ter essa situação de sair da escola e ir para a escola de dança e se descobrir com outras danças. Então lá eu fiz jazz, eu fiz o balé, aí eu fiz até sapateado, que não gostei muito, mas foi ali. Foi experimentando, né? Fui, né? Porque eu tinha tempo bom, que tinha tempo. Então, assim, é claro que eu não sabia que a dança ia tomar essa proporção na minha vida, né? Mas eu sentia uma coisa muito louca em cima do palco. Era como se ali fosse mais minha casa do que minha casa. Então, começou assim. Agora, profissionalmente, foi também um negócio muito doido, né? Porque naquele momento que você... Você sempre trabalhou com dança? Eu sempre trabalhei com dança. Quer dizer, eu tive aqueles trabalhos de adolescente, né? Do tipo, trabalhar numa loja, trabalhei numa locadora de vídeo. Tem uma história até engraçada sobre a locadora, que eu já tava ali pé lá e pé cá. Mas, assim, profissão mesmo, eu acho que eu só trabalhei com dança, assim. E era difícil na época assumir que era isso que você queria. Primeiro que eu tenho uma família muito rígida de que tem a questão de querer ser formado, os filhos têm que ser formados, têm que fazer faculdade. Então, quanto mais velha eu ficava, quanto mais eu sabia que queria trabalhar com dança, mais preocupada eu estava ficando, chegando perto do vestibular, tinha que decidir o que fazer, não tinha esse negócio assim, não, esse ano vou descansar. Não, lá em casa não tinha. Era escola, faculdade. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu queria era dançar, só isso que eu queria da vida. Era só isso que eu queria da vida, dançar. Como é que eu ia explicar isso pro meu pai? E não só explicar que isso poderia ser um meio de vida, né? Uma profissão, porque isso não passava na cabeça dele. Porque a dança pra ele, pra mim, né, pra mim tinha que ser hobby. Então, quando chegou a época do vestibular, eu acho que ele já estava sentindo o quanto que eu ficava mais na dança do que na vida. Que ele falou assim, não, vai sair da dança, porque você tem que estudar. Eu falei, como assim? Não, agora é vestibular, vou te botar no cursinho. Quer dizer, me tirou da dança pro cursinho. E eu tinha o quê? 17 anos, 16 para 17 anos. Foi a pior fase da minha vida.
porque eu não podia dançar, me enfiaram num curso de pré-vestibular, muita infelicidade que eu fiquei. Cara, horrível Muito isso. infeliz. Muito... Eu lembro que eu falei pra dona da escola lá que eu ia sair chorando. Ai, meu pai quer me tirar, que eu tenho que estudar. Aí ela falou assim, não, eu vou conversar com ele. Não queria, eu vou te dar uma bolsa. E ele, não. Porque eu acho que no fundo, ele já tava sentindo, sabe? Ele falou assim, caraca, essa garota vai dançar, eu tô ferrado. E aí, enfim, né? E sua mãe te apoiava? Minha mãe me apoiava em tudo. Acho que se não fosse minha mãe, eu tinha desistido. Ou eu tinha fugido de casa, eu não sei, né? Porque eu tinha o apoio da minha mãe. Sempre me acompanhava, sempre me dava força. Mas meu pai realmente via aquilo como hobby, que um dia aquilo ia acabar. Um dia tinha que acabar, não era que ia acabar. E aí... Eu lembro que, vou voltar só mais um pouquinho, eu lembro que com 16 anos eu já queria viajar, dessa loucura de companhia. Mas esse negócio assim, você entrou pra dança e já foi uma grande companhia? Foi o quê? Não, foi nada. Foi escola não ali foi, foi uma escola que era perto de casa. Tipo, não chegou a ser uma escola de dança, né? Era uma academia de dança que tinha ali na Lauro Miller, ali perto, num condomínio. E não era assim uma coisa assim surreal, não, mas tinha apresentações, né? E é ali que eu me entendi que eu queria fazer aquilo. Mas assim, quando tu chegou, tu já falou, caraca, quero ser profissional disso. Não, eu queria dançar. Só tava ali é e complicado, movimentar. É porque até eu não tinha muito conhecimento, porque na minha casa ninguém dança, nunca ninguém dançou, então eu não tinha nem conhecimento do que eu podia fazer com aquilo. Eu só sei que eu queria fazer aquilo. Então, quando eu falei pro meu pai, eu lembro que eu tinha 16 anos, que eu falei pra ele que eu queria dançar. Eu queria dançar sim, eu queria entrar numa companhia, fazer uma audição, queria entrar numa companhia, queria viajar. Era isso que eu tinha na minha cabeça com 16 anos. Ou era uma companhia de dança ou era uma companhia de teatro, porque eu fazia teatro também na época. Legal. Então, eu participei de um festival da UERJ e, enfim. Mas ele disse que não, que eu tinha que me formar. Que eu precisava... Me formar não, que eu tinha que entrar numa faculdade, que eu não tinha idade para saber o que eu queria. Tá bom, sempre fui obediente, felizmente ou infelizmente, não sei. Mas, enfim, voltando lá no pré-vestibular, né? Saí da dança para poder fazer pré-vestibular. E eu escolhi a outra coisa que eu mais gosto de dançar, que é escrever. Então, eu achei que se eu tivesse que ter uma profissão que não fosse na dança, ia ser jornalista. E foi essa faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, né? De jornalismo. Que na época era comunicação social, mas que lá na frente você escolhia, né? Se você queria fazer isso. Hoje em dia não, acho que você vai direto no jornalismo, não né? Não sei. Mas enfim, daí foi quando eu descobri a lamberóbica, né? Mas ele te tirou mesmo da dança? Me tirou da dança. Ele não deixou tu fazer mais? Não deixou. A dona da escola quis me dar bolsa, quis mudar meu horário, ele me vetou. Falou, não vai dançar. Tipo assim, sabe? Não, isso, ela não chegou a falar, mas assim, era explícito. Isso não é vida pra você, não é vida que eu quero pra você, né? Cara, isso assim, é uma coisa muito comum, né? Muito comum de acontecer. A gente... No outro dia mesmo, minha avó adora ver casos de família, né? Cara, casa de família com a minha avó mesmo. Às vezes eu chego do ensaio ali, vou almoçado, cheio de fome. 3 da tarde, 4. Tá minha avó vendo casa de família. Aí essa semana agora foi... O tema, eu prestei atenção porque era dança, né? Eu tava comendo, eu comecei a prestar atenção. Era o filho dela era dançarino de funk, o cara dançava e começou a ganhar dinheiro com a dança e a mãe não queria. Falava que ele era vagabundo, que ele... Tipo, o dinheiro que era prostituição, o dinheiro que ele ganhava, e o cara falando, né? Ele, não, mãe, mas pô, o dinheiro que eu ganho, eu faço show, eu vou lá, danço com os artistas. E o cara e a mãe, não, porque são as mulheres que dão pra ele, que não sei o quê. Aí, eu tô só escutando, né? Eu tô só escutando, eu não comentei, não falei nada. Aí a minha avó falou, poxa, mas isso é um absurdo. Porque não sei o quê, porque o Michel tá aí, ó, o Michel consegue ganhar dinheiro com a dança também. Aí eu pensei que assim, eu falei, pô, pelo menos ela tem essa consciência, né? Mas assim, no início, quando eu comecei a dançar lá também, a minha avó ficava, porque era uma época que eu fazia faculdade, né? Aí ela ficava, tu vai largar essa faculdade, tu vai começar a ficar só dançando. Eu falei, não, cara, eu vou fazer a faculdade até o final. E assim, é uma coisa que é muito comum da gente ver,
os próprios pais tirando o sonho das pessoas, né? Não só da dança em si, mas às vezes, por exemplo, eu tenho um priminho que ele é streamer. Agora, né? Agora, Tem várias profissões cara, agora. o cara é streamer, ele gosta, bota o jogo e fica lá, e uma porção de gente segue o moleque já. Aí, a irmã dele tava conversando comigo, minha prima falou, não, porque o Felipe agora é streamer e minha avó não deixa ele ficar no computador. Aí eu falei, tá vendo? Tá matando o sonho do moleque. Às vezes daqui a pouco o moleque pode estar ganhando milhões aí, mas não, tem que estudar, tem que fazer aquilo. Não que estudar, tem que parar de estudar, né? Mas eu vejo muita gente matando o sonho das pessoas porque, porque não é isso aí que vai te dar futuro. Pô, cara, quantas coisas dão futuro pros outros hoje em dia aí? Pois é, né? O mundo Caramba. muda. E assim, você tá falando de uma coisa que está acontecendo ainda agora, né? Imagina aí, eu sei lá, 20 anos atrás, praticamente, que não existia essa visibilidade da dança. Sim. A dança tá muito bem, obrigada, eu acho, assim, da questão de que sim, é uma profissão, mas na época, se você não tivesse dentro do balé, né, assim, no teatro municipal, então dança o quê? Entendeu? Eu acho que meu pai me imaginava que eu fazia qualquer outra coisa, entendeu? Não dançar, ou então isso que essa avó do garoto falou assim, com prostituição, entendeu? Os caras estão dando dinheiro pra ela, como é que ela tá tendo dinheiro, entendeu? E é complicado mesmo, ainda mais numa família que não tem muito contato com a arte. E aí é isso que acontece no Brasil, né? As pessoas não têm muito contato com a arte, a grande maioria das pessoas. Então não sabe o que é, acha mesmo que é vagabundagem, não quer trabalhar, vai dançar, não quer estudar, vai dançar, entendeu? E não é, cara. A gente sabe que é estudo também, é um estudo também bem... Sim, complicado. E muita gente dentro da dança tem bastante estudo, outras faculdades Sim, e vivem da dança. Claro. Eles utilizam o que eles fizeram fora da dança com a dança também, né? Isso. Tu vê muita gente aí hoje que fisioterapeuta, professor de educação física e juntam aquilo ali com a dança. Então, não tem... até porque no começo não existia faculdade de dança, né? Então, ou esse tipo de trabalho acadêmico com a dança. Então, isso era o problema, porque a dança... Eu lembro quando eu fiz faculdade de dança, que tive uma prova de filosofia, e a gente saiu da prova e foi conversar lá fora. Tinha um cara do cachorro-quente que a gente comia ali, não sei o quê. E a gente falando, não, porque a prova foi isso, que caiu isso, e comentando, né, das questões. Aí o cara do cachorro-quente falou assim, vocês fazem o quê? A gente dança. Dança? Ué, mas vocês não ficam lá dançando? Ainda tinha esse estereótipo, porque a gente fazia faculdade que a gente ficava lá dançando o dia... Como é que você tem aula de filosofia, de sociologia? A história da dança tem que ter... História da dança? Não, a gente ia pra dançar, como se fosse uma academia de dança, né? Então, é complicado. Mas voltando à história, como eu não podia dançar na escola de dança mais... Eu fui dançar onde? Na pista, cara. Que foi a pior coisa, a melhor coisa que ele fez, porque ele me vetou ali da dança acadêmica. E aí eu tinha que dançar, isso era inerente do meu corpo, eu não tinha. Aí ferrou, aí fui pra pista dançar. E na época o que tava em voga era lamberóbica, comendo, ali onde eu morava, ali, Raça Rio Sul. E aí você vê Tchacabum, o Tchan, eu falei, não, é ali mesmo. Aí eu comecei a sair à noite pra esses lugares, né? Sobretudo lá perto de casa. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu me encontrei. Porque pelo menos ali, uma vez por semana, eu tava dançando. Sem pretensão. Não, era show. Era show. Era show da banda Que Prazer. Era show do Tchacabum, no Terraço Rio Sul, entendeu? Cover do Tchan. Então, tipo assim, tudo que você pensa de axé, aí tinha um charmezinho antes, tinha não sei o quê. Então, ali era meia-noite. Eu lembro que era terça-feira e quinta-feira, eu tava sempre ali. E aí, até que um dia eu fui saindo, né? Tipo, fui dançando, eu fui tomando, como é que é o nome? Segurança naquela dança, porque era uma dança muito diferente da minha, né? E aí, eu não sei um dia que foi, eu tava lá na boca do palco dançando igual uma louca. Aí o grupo de lamberóbica que tava dançando, né, até do professor Luiz Fernando, o Luiz Fernando olhou pra mim e fez assim, estendeu a mão.
pra eu subir no palco. Aí todo mundo, fiquei meio assim, né? Todo mundo, Tipo, olhou pra trás, sou eu mesmo, sou eu. Não, mas e a galera ali, porque eu ia pra dançar, tipo, você não ia pra curtir, ou pra beber, ou pra... Não, eu lembro que eu chegava lá no terraço, colocava minha bolsa assim, já ficava esperando a dança. E aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, subi. Nunca mais desci, Michel. Nunca mais. Toda quinta-feira e terça-feira alguém me puxava naquele palco. As pessoas já estavam me conhecendo. Aí eu não sei se você lembra, tinha uma música que era Samba Juliana. Cara, Samba Juliana, Isso. Samba Juliana. Era essa a minha música que eles me subiam. Todas as bandas, ou o grupo de lamberóbico, olhava assim, cadê a Juliana? Todo mundo no terraço me chamava de Juliana. Porque eu só subia nessa música do Samba Juliana, porque não tinha muita coreografia e tal, isso aqui. Mas enfim, aí abriu uma porta pra mim, né? A lamberóbica. E o teu pai? Que falou de... Então, eu estava na faculdade, bonita, segundo período lá, ó, linda. E aí, um amigo meu, aí comecei a fazer aula. Todo aquele processo que qualquer dança é. Aí conheci várias pessoas, conheci as pessoas, vem aqui na minha aula, e aí vai pra aula e tem que aprender as coreografias para dançar à noite. Então, acho um grupo, e era uma febre, cara, lamberóbica era não sei como. Naquela época, morra. E aí, cara, eu comecei a dançar, né? Fazer uns showzinhos assim, substituindo as meninas. Ah, não, vem Sabrina, não sei o quê. Mas tudo escondido. Ninguém sabia lá em casa que eu tava fazendo show. Sabiam que eu tava na night. Ah, a Sabrina saiu, mas que eu tava fazendo show não sabia. Até que fui fazer a audição para New Funk Street. New Funk Street na época era um corpo de dança do DJ Malboro. Então o DJ Malboro, que também na época tava, né? Todo mundo fazia funk com ele, né? Uhum. Vendo o boom da lamberóbica, ele esperto quis entrar montou uma também. companhia. Então todos os cantores dele se apresentavam com um corpo de baile. E aí teve essa audição para dançarinos do Malboro. E na época ele lançou um novo estilo, que era o New Funk Street, que era um funk voltado para dança, que acabava sendo uma lamberóbica. Então, eles faziam músicas que tinham aquela coreografia, mas era funk, né? Trazer o negócio mais pro Rio de Janeiro, apesar que... Aí ficava o show sempre dividido entre o axé da Bahia e aqui no Rio sempre tinha o funk depois. Botava. E pegou, porque hoje tu vê que a galera dança de funk. Pegou. E aí, o que o Malboro fazia? Era só o funk, né? Ele criou lá uma galera, uma equipe mesmo de voz, né? De cantores, de rap, de funk, com os bailarinos. Cara, quando eu fui fazer a audição que eu passei, aí acabou. Aí já era. Eu lembro que a gente tinha ensaio de 1 às 6 da tarde, de segunda a sexta, e final de semana era baile. Eu acho que eu dancei em todos os bailes do Rio de Janeiro, acho que eu subi todos os morros desse Rio de Janeiro, para desespero do meu pai. Caraca, mano. Não, e o engraçado foi que quando eu resolvi ser dançarina, né? Porque aí é uma questão de ser dançarina, não, vou ser dançarina, vou entrar no Malboro, eu não tinha como esconder, que eu ia para onde que eu tava o dia todo. Eu ia ter que largar o emprego, porque eu tava trabalhando numa locadora de vídeo e tava fazendo faculdade. Eu não tinha condição mais, ou eu fazia isso ou eu dançava. Aí eu lembro que quando eu trabalhava, eu sempre pedia pra faltar, ou substituía, trocava meu horário. O cara lá falou assim, Sabrina, vem cá, a gente precisa conversar. Aí me levou um dia sei lá, pra gente conversar. Ele falou assim, você tem que decidir se você quer dançar ou você quer trabalhar aqui, porque você não tá fazendo bem nenhuma coisa nem outra. Isso foi sensacional pra mim, que ele falou. Aí, tá, tchau, vou embora. Exatamente. Então beleza, posso ir, então eu vou embora. E cara, foi sensacional. Agora, como é que eu ia resolver com meu pai, né? Porque eu já estava preparada para sair de casa. Porque ele botava um terror tão grande em relação à dança, que eu falei assim, se eu chegar para ele e falar assim, ó, é isso, ele vai falar assim, sai da minha casa. E aí foi, num almoço de família, eu cheguei e falei pra ele. Almoço de família, reuniu todo mundo. Domingo, eu falei assim, olha só, vou trancar a faculdade. Já dei um pulo. Comecei a trancar a faculdade, resolveu fazer outra? Eu não vou fazer faculdade. Eu vou trabalhar com dança, eu vou entrar... Caraca, meu pai ficou vermelho, muito engraçado, cara.
E aí ele falou assim... agora, né? Agora. Agora é porque engraçado. foi tenso. Porque... Minha mãe, cara... E assim, quando eu falei pra ele, há um tempo atrás, que eu queria trabalhar com dança, que era isso que eu queria da vida, ele falou que eu não sabia o que eu queria da vida, que eu era muito nova. Disse que quando eu entrasse pra uma faculdade, aí sim... eu ia saber o que eu queria da vida se eu quisesse largar a faculdade. Ele falou isso pra mim, né? É aquilo, tu faz, se tu quiser largar, pelo menos tu fez. Você já fez. Ou então, sério. tipo assim, você agora já tem idade suficiente pra saber o que você quer. E aí, quando eu falei pra ele, olha só, eu vou trancar a faculdade, eu entrei numa companhia de dança e é isso que eu vou fazer. Aí ele falou assim, não. Assim, como se eu tivesse 10 anos de idade ainda, né? Não, não vai. Eu vou. Porque você disse que agora eu ia ter idade suficiente pra saber o que eu quero. Aí, filho, ele teve que, ó, calar. Porque era a palavra dele. Faculdade. Era a palavra dele. E aí ele ficou assim, ele só falou assim pra mim, você está por sua conta. Teto eu dou, comida eu dou. Agora o resto é por sua conta. E foi sinistro, porque eu fiquei por minha conta mesmo, Michel. Só minha mãe na minha vida pra me dar lanche, dinheiro pra ir ficar naquela doideira, porque tinha dinheiro? Não era o dinheiro, Não né? era a mesma não coisa. Era, não era o E dinheiro. a gente sabe que é puxado esse lance de ensaio, não tem hora pra acabar. O ensaio vai 2 horas, vai acabar, não sai 2 horas, continua. E aí... ensaio extra. Não, vamos botar um... Porra. Pô, eu fazia às vezes 4 bailes por dia. Às vezes tinha comida, às vezes não tinha comida, sabe? Mas, cara, eu tinha que passar por aquilo. Não sei se era certo, mas era o que tinha na época, né? E quanto tempo tu ficou na aula nessa... Não na companhia, mas em si, na Lamberóbica? Na Lamberóbica eu comecei em 98, 99 e saí oficialmente em 2005. Ah, por que tu saiu? Porque a Lamberóbica virou uma coisa muito de academia, acabou o show, eu era show, cara, entendeu? Ficou como toda moda, saiu, né? E aí a galera, as coreografias pra mim ficaram muito repetitivas. A galera usava mais o que é hoje, né? Nas aulas de ritmo, aula de power, não sei o que lá da vida. Então, a dança em si, eu não via mais na Lamberóbica, entendeu? Nem Lamberóbica existia, nem se falava mais de Lamberóbica. Então, eu sou artista, né? Tipo assim, não queria ficar lá entretendo as pessoas, entendeu? E era isso, professor de Lamberóbica. E eu nem era professora, eu só era dançarina. Dava mais aulas porque eu não tinha como, infelizmente. Tinha que compor a renda. Exatamente. Você descobre que aqui no Brasil é dando aula, entendeu? Então eu substituía muito as pessoas, né? Os meus amigos que tinham as turmas deles. E as pessoas ficavam assim, por que você não abre uma turma? Por que você não abre uma turma? Eu falei, não, cara, eu nunca pensei na vida em ser professora. Nunca. Pra mim, eu queria estar no palco dançando, é só isso. Mas não dá pra viver disso. Não dá, ainda. Eu acho que mesmo essa galera aí que tá com esses artistas famosos, eu acho que a dança ainda não tem uma... a dança popular, né? Não dá. Não tem uma força, não, de te manter só dançando. Assim, comigo... tem um relato sobre isso aí, porque, tipo assim, quando eu comecei a dançar, por causa dos primos meus, que moram aqui perto até hoje, e eles já tinham uns bondes de funk. E naquela época eles participavam de campeonatos e tudo mais, e, cara, eles dançavam muito. Era, tipo, dança mesmo. Dançavam muito. E eu comecei com eles e tudo mais. Quando todo mundo parou, que entrou esse lance da lamba aeróbica nas academias, eu não fazia porque eu achava fácil. Eu não fazia porque o pessoal me chamava, não, pô, porque vai ter ali. Eu falava, não, eu ficava malhando lá, olhando, eu olhava e falava, pô, não me chamava a atenção de tipo, caraca, vai ter uma coisa não difícil, mas assim, que, pô, tu vê que tem uma dança. Eu achava muito repetitivo. Eu olhava ali, era tudo facinho, batia a palminha, girava para um lado, girava para o outro, ondulava e repetia aquilo. E os próprios meninos, assim, que dançavam naquela época, começaram a dar essas aulas, mas ver que era uma coisa mais fácil. Ah, sim. Aí era engraçado que tinha um cara, vou até procurar esse menino, Romerito. Romerito, cara, ele dançava, cara, era uma mulher que dançava muito aqui na época na área, Romerito. E tipo assim, todas as festinhas de Rochelle Miranda, quando a gente se encontrava, as pessoas abriam assim...
Sério. As pessoas abriam. Pra ele dançar na roda. Cara, a gente dançava muito. E as pessoas ficavam perguntando, pô, vocês são professores? Que não sei o quê. Eu falava, não, cara, sou professor não. Só que, cara, abria. Eu lembro que eu tinha namorada, Tainá, que a gente ia pro Cabana Catonho. Cara, quando tocava Furacão dormindo no Cabana Catonho, as pessoas abriam pra dançar lá no meio. Ficava dançando, cara, direto. Eu ficava puta, né, na época. Eu falava, mas eu queria dançar, eu queria dançar, tava nem aí. É bem isso. Eu queria era tá dançando. E era engraçado porque, tipo assim, as pessoas vinham perguntar, pô, vocês dançam onde? E, cara, eu não dançava em lugar nenhum. Eu não dançava em lugar nenhum. Então, assim, eu não frequentava a lamba aeróbica de academia até hoje. Porque eu achava uma coisa muito fácil. Eu achava, cara, é uma coisa repetitiva. Não era aquela essência que os meus primos passavam. Com certeza. Não era aquela parada que eu via eles dançando, eu falava, caraca, mano. Tipo, tu viu o moleque rebolando mesmo, tipo, swingando. Aí tu via negócio de academia, vira pra lá, bate palminha. O que aconteceu fala, aqui no Rio, a questão da lamba aeróbica foi, a gente tinha a Ilha dos Pescadores, que era todo o processo que acontecia em Porto Seguro, né? Era aquelas coreografias realmente para multidão, né? De bracinho. E aí, quando veio para o Rio de Janeiro e começou esses pagodes baianos, que são as coreografiazinhas, né? Do El Chan, essas coisas assim, acabou sendo influenciado pelo funk, pelo hip hop, pelo charme. Então, tinha dança no negócio. Sim. Então, parou de ser aquele grupo onde ficava todo mundo ali imitando e foi show de verdade. Tinha gente que ficava ali se olhando pra gente, olhando mesmo. Eu fui artista, fui muito artista. Eu ganhei ursinho, eu ganhava cartinha, era a gente gritando, os garotos. Eu vi os meus amigos sendo puxados pelas meninas no palco. Cara, isso era sensacional. Então, quem viu isso, quem passou por isso, não tinha como aceitar a lamba aeróbica voltando naquela época do que a gente ficava zoando, que era mime aeróbica, entendeu? Que não era dança. Assim, fazendo um comparativo, não sei nem se é um comparativo, mas é um comparativo, eu acho que é a mesma coisa que eu acho que acontecia na época da lambada, né? Porque quando a lambada começou a vir para o Rio de Janeiro, que os professores, tanto a Adílio quanto o Jaime, trouxeram para dança de salão, não tinha a mesma essência que aquela lambada dançada em Porto Seguro. Que tu chegava lá, via aquela energia toda. Não tinha. Não, então acho que é um comparativo parecido, porque tu saiu de uma coisa, tu tinha a energia, uma dança muito forte, para uma coisa mais acadêmica, para as pessoas aprenderem a fazer aquilo ali. Exatamente. Porque as pessoas, na verdade, naquela época, eu acho que aprendia na essência, mano. Ou tu tá ali, ou tu vivencia e aprende, ou tu fica olhando. E aí, não é que eu acho que a dança não tem que ser para todo mundo, ela tem que ser para todo mundo. Mas eu acho que sempre tem que ter um contraponto do dançarino, daquela pessoa que faz o show, e aquela pessoa que tá ali para se divertir, para aprender alguma coisinha, entendeu? Mas a lamba aeróbica se virtuou mesmo para a academia, porque era ali que dava dinheiro, era ali que a galera tava. E eu pensei assim, cara, se eu quisesse trabalhar em academia, eu fazia educação física. Então, queria mesmo era estar no palco, né? E aí, entre uma coisa e outra, quer dizer, entre a dança de salão, entre a lamba aeróbica e a dança de salão, né, que eu tô chegando lá, veio o hip hop, veio a dança de rua também, que caiu assim de paraquedas na minha vida, mas porque também foi aí os grandes festivais de dança que eu não tinha conhecimento. Aí eu trabalhei com uma companhia chamada Grupo Escola Altamente Dance. Também fui fazer um teste, né? As pessoas me conheciam da lamba aeróbica. Não, Sassá, vamos lá, vamos ver. Faz o teste lá pra companhia. Quando eu cheguei e vi aqueles garotos dançando hip hop, eu falei, cara, isso não é pra mim. Meu corpo faz nada que vocês estão fazendo. Eu achava muito difícil, mas assim, quando eu me propus a fazer, isso foi bom, porque também deu uma injeção de ânimo na dança pra mim. Porque pra mim a lamba aeróbica já tava muito... reme, mesmice, aí você fica nova, né? Você fica lá e cá, será que eu vou continuar com a dança? Será que aquela pressão? E aí... Vou voltar, vou falar pro meu pai que não deu certo. Não deu certo, vou voltar pra faculdade. Você fica nesses dilemas. Quantas vezes você não passa por esses dilemas? Será que eu tô no lugar certo? Porque o negócio começou a desanimar. Trabalhar com dança popular é isso, cara. Porque ela tem essa oscilação. E se você não tá firme, né? Aí não tem como. Então, ficar no grupo lá do Altamente Dance
Para mim foi sensacional para eu continuar na dança, porque era outra dinâmica, eram festivais de dança, a gente ganhou todos os prêmios, isso para mim também foi sensacional. Lógico que aquela companhia estava ali há muito tempo, eu cheguei na parte boa, mas a gente foi para Joinville, foi para Santos, para Londrina, tudo ganhando prêmio, tudo ganhando prêmio. E aquela coisa de alojamento, todo mundo, aquela galera, 20 cabeças, 30 cabeças. Então, essa parte também dá. Mas assim, o hip hop para mim, né, a dança de rua, ela foi para isso. Eu nunca tive vontade de ser professora ou de ser dançarina. Não, eu realmente falo, eu pegava uma coreografia, dançava bem, porque já era dançarina, vivenciei pouco o hip hop, a cultura hip hop, só naquela época. Mas foi lindo, para mim foi aprendizado. Foi a experiência, né? Foi. E aí eu tava sobrecarregada entre aspas, porque eu só dançava para trabalhar. A dança sempre para mim foi um hobby, eu resolvi trabalhar. Aí eu só trabalhava com a dança. Então eu fazia o hip hop, fazia jazz, voltei pro balé, mas só para ter uma... Como é que fala? Só pro corpo tá ali, o corpo tá... Exatamente. Você ter... Não é repertório, mas é... Uma condição física Isso mesmo. aí. Eu ficar ali, Sim. eu fazia aula para poder estar no palco, né? Porque era puxado. E aí eu fazia parte de uma companhia de jazz lá na Gávea, Estúdio Balé Moderno. Que eu falei pra Sônia, que era a diretora da companhia, assim, cara, eu preciso de uma dança pra zoar, cara, pra dançar. Um hobby. Voltar a ser um hobby. Pra voltar a ser um hobby, porque eu não tenho outro hobby, eu não queria fazer outra coisa. Ela, faz aula de forró aqui. Eu, oi? Aula de quê? Aula de forró, tem uma aula de forró que você vai achar maneiríssima, que não sei o que, esse que lá. Eu falei, sério? Sério, você pode fazer, a parte da academia você não paga, mas aí você conversa com o professor, né, que talvez você só paga a parte dele. Aí eu tinha ensaio de jazz, aula de balé, e aí era aula de forró. A minha irmã já estava inserida no forró há muito tempo. E tu não sabia? E eu não sabia. Quer dizer, sabia que ela saía pro forró, mas eu tinha uma ideia de forró... Aquela ideia, putz... Totalmente o forró do Asa Branca, tipo assim, forró do Bem Amado. E ela ia pro forró. Eu não sabia o que a minha irmã fazia no forró. Eu falei que agora tá enfiada no forró. E ela sempre me convidava. Mas ela dançava? Dançava, né? Sério? Dançava. Caraca! A minha irmã entrou na dança junto comigo. Minha irmã dançava melhor que eu. Só que ela desistiu, tipo assim... Eu sempre fui muito ruim na dança. Eu sempre fui muito determinada. A minha irmã não. Minha irmã pegava o passo rápido. Fazia as coisas rápido. Então ela se enfiou no forró e ficava, Sabrina, vamos pro forró. Eu, não, que forró? Sabrina, vamos pro forró. Eu, não, para com isso, que forró, não sei o quê. Aí... vai fazer aula de forró, né? A Sônia falou pra mim pra fazer aula de forró. E eu fui fazer a primeira aula de forró. Era, na época, o professor Marinho Braz. E, realmente, né? Fiz a aula, pô, achei legal. E é uma coisa que eu tava despreocupada em acertar o passo, em fazer certo, em coreografia. Eu tava há muitos anos, ó. Comecei com 19, eu já tava com 22 anos, né? E direto na dança, direto. Era 24 horas por dia, comendo, jantando, dormindo, acordando, dança, viagem e volta. Então, eu estava realmente sobrecarregada. Pela primeira vez, depois de 4 anos, sei lá, eu estava lá. A gente tava relaxando. Dançando, errando pra caramba, né? E não podia errar, né? Nessa dança que a gente dança, não pode errar. E aí... achei divertidíssima, aí eu resolvi dar uma chance pro forró, né? No dia que a minha irmã falou assim... já era. Vamos pro forró? Eu vou pro forró, porque Já agora eu estou fazendo forró. E tem negócio do dançarino também, né? Não, vou lá, não sei dançar, não sei fazer, entendeu? Quando eu comecei a fazer, e foi muito engraçada essa história, porque eu me vesti como se eu fosse pra night, né? Tipo, salto, aquela roupa toda... né, de esporte fino. E a minha irmã parecia um bicho grilo indo pro forró. Uma saia cigana, rasteirinha, moleca, aquele negócio moleca. Ela falou assim, aí eu me arrumei toda pra ir pro forró, né? Aí a minha irmã, tu vai pra onde, cara? Eu vou pro forró. Assim, Sabrina, você não vai dançar com ninguém. Eu aqui não vou dançar com ninguém, que não sei o quê. Você não vai dançar com ninguém. Mas vambora. Fui pro ballroom com ela. Ballroom é onde? Era no Maitá, uma casa muito antiga, que foi, assim, palco do forró durante muito tempo. Ela me levou pra lá. E dito e feito, Michel, as pessoas vinham me chamar pra dançar, eu olhava pro meu salto e...
saía. Aí todo mundo vinha assim, olhava ninguém. Eu passei quase a noite toda sem dançar. Fiquei injuriada, né? E aí ela pediu pro amigo dela. Dançar Pô, contigo. dança comigo. Faz aquela caridade. E esse amigo dela, né, que é o Luiz Henrique, que é o fundador do Forró do Rio, também foi quando eu conheci a galera do Forró do Rio, e a gente dançou, e aí eu fui entendendo a questão do local, né, porque normalmente quem ia do jeito que eu fui não sabia dançar, e eu também não sabia dançar mesmo. Mas foi ótimo, eu comecei a me integrar no forró como Ali tu conhece aquela como galera do teu night. aniversário lá. Tá, Exatamente. Pelo menos metade daquelas pessoas estavam ali. E, cara, foi muito bom essa primeira fase, né? De começar a dançar junto. Pra mim foi muito difícil, porque eu dancei a minha vida toda sozinha. Tem isso. Eu me abraçar com uma pessoa ali e falar assim, agora espera, pra mim foi difícil. Eu fui chamada de dama rebelde por muito tempo, porque eu não conseguia. Eu queria dançar, mas eu não conseguia dançar ali naquele contexto, porque é uma outra leitura, né? Mas isso também é muito bom. E aí, o Marinho Braz descobriu que eu era dançarina profissional. Aí ferrou, minha. Aí acabou meu hobby, gente. Sabrininha, vem aqui, já era. Aí já me convidou pra ensaiar. Agora, quando eu falei assim, você não quer... Como ela falou assim, pô, Sabrina, depois da aula fica aí pro ensaio. Eu, não. Tá acontecendo de novo, gente. Exatamente. Tá acontecendo de novo. Foi exatamente a minha impressão que eu tive. Eu falei assim, não, vai começar tudo de novo. E aí eu lembro que nesse meio tempo aí eu fui fazer uma audição pra fora do Brasil. Pro Panamá. E essa audição foi assim, eu tava em casa dormindo, um amigo meu falou assim, Sabrina, tá em casa? Eu falei assim, tá tendo uma audição do lado da sua casa aí em Botafogo, vamos fazer? Eu, vamos, porque é assim, Sabia né? nem o que era. Não sabia É pra igual onde era, o que com o meu era. congiga foi assim. Pô, o Bruno chegou pra mim, irmão, vamos ali que eu tenho que fazer uma audição ali, pronto, fui três negócios. E foi mais ou menos assim, porque ele falou assim, eu vou lá fazer, vamos lá comigo, eu tá. E quando a gente tá novo na dança, né, na minha época, fazia muita audição pra qualquer coisa, pra clipe, pra filme. Eu tava assim, então eu ia no... Cheguei lá, cara, tinha mais de 60, 70 cabeças fazendo audição. Era uma audição de show brasileiro. Show brasileiro. Então, teve audição de vários ritmos. Lamberóbica, né? Teve forró. Teve samba no pé. Teve lambada. Isso, tipicamente brasileiro, né? E aí teve várias... E fomos fazendo, né? Cada hora foram umas 4 horas de audição. Mal galera. Aí sentou todo mundo, acabaram as audições, né? Os testes. Sentamos todo mundo, aí a mulher falou assim, olha só. Esse show, que a gente vai montar um show pro Panamá. Eu, sinceramente, não sabia nem onde era Panamá. Eu não sabia onde era Panamá. Ela falou assim, vai ser no Panamá e daqui a 20 dias. Caraca. Então, a gente vai escolher até muito próximo, cara. Muito próximo. A gente vai escolher até... Daqui a 2 dias a gente já vai dar a resposta para vocês. Mas eu só preciso de 3 pessoas. Tinha 70 pessoas naquela audição ali. Só preciso de 3 pessoas. Sendo que já tem uma dançarina lá que é morena. Então a gente está dando preferência à loura ou à ruiva. A branca. E um menino. Aí eu olhei para mim, tinha esse cabelo preto, mais preto ainda. Preta de praia, que eu dançava e ia pra praia, era isso, minha vida. Eu falei, não vou. Claro, né? Aí, não, antes o pessoal falou assim, quem tem passaporte aqui? Eu não tinha passaporte, né? Não tinha nem pensado na vida e sair do Brasil. Aí, mal galera, assim, também, tudo novinho, né? Tudo criança ali. Então, vocês trazem de tirar o passaporte, porque eu não sei o que é esse lá. Eu falei, eu nem me cocei, cara, de tirar passaporte, isso aqui. Passou 2 dias, Michel. Meu telefone toca de casa. Caraca. E aí, Sabrina, tirou o passaporte? Aí eu, não. Não? Porque você tá no show. Eu, como assim eu tô no show? Caraca. Eu não tenho nada de que vocês precisavam. Pois é, olha isso. Asterisco pra isso. Não, com certeza, o seu biotipo não era o biotipo que a gente estava procurando pro show. Mas você dança tudo.
Você foi a única que dançou tudo. Bem, tudo. Aí eu falei, meu... É aquele típico show que a gente... Que tu tá ali, o cara quer que tu dance tudo, pô. Tudo. Exatamente. Igual era no Ginga lá. Igual o Ginga. Saia no bagulho, tirando Saia a roupa. Agora o forró, agora Foi o forró. isso, foi exatamente isso que eu passei, né? O Ginga, infelizmente, eu não completei o show, né? Por causa do meu acidente, não sei o quê. Mas é isso, é aquele show brasileiro maluco que você entra no samba, depois tu tá fazendo um afro, depois tu tá fazendo a lamberóbica. Era esse estilo de show. E aí eu falei, e aí, o que eu... Exatamente, a pergunta que eu não quero calar, é o passaporte. Aí o cara falou assim, olha, encontra... Não, você vai vir pro ensaio, já marcou os ensaios, encontra comigo tal dia que a gente vai resolver essa história do passaporte. Eu encontrei com a pessoa e... que eu esqueci o nome dele, acho que é Jorge Teixeira. Ele me deu minha passagem. Ele falou assim, Sabrina, você vai fazer o seguinte, você vai lá pra Polícia Federal. Isso faltava, Michel, uma semana pro show. Uma semana pro show não, pra viajar, né? Olha só, você vai pra Polícia Federal e você vai falar que é o show da tua vida, é o trabalho da tua vida. Você vai chorar, você vai pedir, você vai implorar. Você fala que você tem que ir, você vai mostrar a passagem. Ó, minha passagem já tá pronta. Já tá paga. Mãe. E aí a atriz, né? A atriz teve que entrar na história. Que, na verdade, no fundo, eu queria muito, mas... Eu não tinha parado pra pensar ainda, Michel, do que estava acontecendo. Eu tava, tipo assim, vivendo... Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu fiz a audição, 2 dias depois eu passei na audição, e eu tava igual a louca ensaiando, e eu não tinha nem falado pra minha mãe, pro meu pai, que ia pra lugar nenhum. Mas, enfim, aí... Assim eu fiz. Cheguei na Polícia Federal, lá no aeroporto, e eu lembro que eu cheguei, assim, prestes a fechar o aeroporto. Aí, quando eu entrei, tava fechando, o cara da mesa falou assim, olha só, fecha essa porta aí que essa hora é só problema. Caraca. Fecha essa porta aí que essa hora é só problema. Eu já fiz assim, porque eu era um problema. Fala, pô, mas é o último problema do dia. E aí eu conversei com ele, falei assim, quando é que é a sua viagem? Aí, o tal dia, eu sei que ele falou assim, você vai fazer o seguinte, tá? Você... No dia da sua viagem, olha isso, que doideira. Depois eu vou ficar analisando essas coisas. No dia da sua viagem, você vem, passa aqui, pega teu passaporte e viaja. A sorte que o passaporte é rápido, cara. Eles ficam rolando, é não sei rápido. porquê, mas eles em 3 dias resolveram esse problema. Passaporte é rápido. E aí eu vou te dizer que... Aí foi uma brigalhada em casa, né? Meu pai parou de falar comigo... E sei que a minha mãe naquele dilema, né? Porque um lado ela queria me apoiar pra tudo, mas o outro lado não queria que fosse de jeito nenhum. Eu pro outro lado do... Quantos anos tinha ele? Eu tinha 22 anos, cara. A minha mãe, mas ela ficou firme e forte do meu lado. Eu entrei no aeroporto, parecia que eu tava indo pra forca. Mas ela desesperada. E eu tinha que ser forte, porque ela chorou muito. Realmente parecia que eu tava indo pra um... Sei lá o quê. Só sei que a ficha só caiu quando eu sentei naquele avião, cara. Que eu tava fazendo. Eu falei assim, Sabrina, tava indo pra outro lugar, outro país. Eu não conhecia ninguém. Onde era o Panamá. Eu não sabia nem onde era o Panamá. E a minha sorte, o que fez mais força pra eu ir... É que meu amigo, lembra que eu falei que passou também? Pô, cara. Foi o único cara, foi o único homem que passou. Então, aquilo ali, quando eles foram primeiro que eu, né? Porque eu tava com esse BO do passaporte. E aí, quando ele chegou lá, falou assim, Sabrina, tô aqui, vambora, que não sei o que, que lá. E eu fiquei mais tranquila, mas foi Quanto tempo ficou lá? Fiquei lá 1 mês. Fiquei lá 1 mês. Não foi muito tempo. Foi, cara, mas pra mim que nunca tinha saído de casa, nunca tinha viajado. O máximo que eu tinha ficado era uma semana na Bahia, dançando lá em Porto Seguro, entendeu? Então, uma semana, um carnaval, sei lá, que eu passei lá na Bahia, fiz Salvador também com Marlboro, Porto Seguro e Salvador. Mas pra mim foi muito bom, na realidade. E como é que era o show lá? Era tipo em hotel, essas coisas? Era um show no cassino. O palco era maravilhoso, era em cima do bar. Era muito alto, cara, o palco. E aí tinha 2 cantoras colombianas, se eu não me engano. E a gente fazia o show brasileiro todo dia. Era dia de show. E aí, à tarde, a gente malhava, ensaiava. E segunda-feira era folga. Tipo assim, era a vida que eu queria, que eu sempre pedi a Deus.
Cara, eu lembro quando eu comecei a dançar também, tinha aqueles grupos no Facebook, né, de casting, não sei o quê. Uhum. Cara, tinha muita coisa. Tailândia, que não sei o quê, que China, que... Pô, várias pessoas, conheço várias pessoas que foram. E nem Várias voltaram, né? pessoas. Que é aquela Semada, não? É Semada, não? Aquela... Ai, meu Deus, esqueci dela. Maria? Era a Maria? Do Ginga que você É? tá falando? Ela foi embora, não foi? Que não voltou também? Ih, tem uma opção de gente que foi e não voltou, gente. Uma opção de gente. Conheci uma menina de São Paulo também, que tá em Bangkok agora. Tem ela no Instagram. Direto ela posta um negócio em Bangkok. Claro, eu acho que lá ela começou a fazer outras coisas também, né? Claro. Mas Não é só com dança. engraçado que ainda eu tenho esse problema. Não sei se é um problema, né? Ou se foi um problema. Queriam renovar meu contrato, né? Queriam renovar o contrato por 6 meses. Mas eu queria voltar pro Brasil. Por quê? Porque você quis voltar. Eu falei assim, eu não sei, Michel. Eu sempre tive a impressão, quando eu vi essa galera toda indo embora, eu achava assim, cara, não vai ficar ninguém aqui pra fazer nada. E o Brasil precisa tanto da dança disso do que os outros países. Eu entendo que lá a gente é muito melhor remunerado e não é só isso. Eu acho que o que acontece lá fora, que faz as pessoas ficarem extasiadas, e você já foi, você vai entender o que eu tô falando, é respeitar o nosso trabalho como qualquer outra profissão. Sim. Não é porque, eu tô ganhando rio de dinheiro. É porque o cara te respeita como respeita um médico, respeita um advogado, porque você tem uma profissão. Entendeu? Sim. E aqui não, aqui a gente olha assim, né? Eu, na família, dançarina, o que você faz? Eu danço. Aí já veio aquela cara, né? Você sente, é muito preconceito. Então, com certeza, chegar lá fora, tem os preconceitos de você ser estrangeiro. Claro que não é só flores, né? Eu sei vários relatos de pessoas que foram lá para fora e sofreram muita coisa, sofrem ainda. Mas fazem o que eles querem de uma forma digna, entendeu? Sim. Então, acho que vai muito por aí também, além de ser bem remunerado. Lá fora tem muito isso, de você ser bem remunerado, né? As pessoas não questionarem muito o seu preço, porque tem aquilo, né, no Brasil. Foi ontem. Acho que foi ontem mesmo, a gente tava conversando com um amigo nosso, né? Aí falei da viagem, falei, não, que eu vou viajar. Aí falei o valor da hora-aula. Aí ele, o quê? Isso tudo? Eu vou começar a dançar lá fora também? Eu falei, não é assim, né? Tu sabe. Falo isso sendo meu amigo, me conhece há anos. Sabe? Vou começar a dançar lá fora também. Eu falei, não é assim, né? Pra chegar nisso, tem que... Quanto tempo eu tô aqui, ralando? Pra poder chegar num valor desse. Então, assim, lá fora não tem essa visão de tipo, não é possível que tu cobra isso. Quando tu chegar lá fora, tu cobra o teu valor, pô. Então, acho que assim, as pessoas, elas veem isso como, quero fazer, o cara me cobrou aquilo ali e eu vou pagar aquilo ali. É igual, por exemplo, tu quer fazer uma massagem aqui, quer fazer alguma coisa... Pô, tu vai ali, tu vai pagar um profissional pra fazer, pô. Mas eu ainda acho que isso é cultural, no sentido de que as pessoas já, desde sempre, sabem o valor da arte pra vida delas, entendeu? Eu acho que no Brasil, as pessoas não alcançam ainda o quão bem que isso faz para elas, ou a necessidade que a gente tem da arte pra gente, entendeu? Então, assim, você vê na escola, qualquer escola europeia, ou a gente fala dos Estados Unidos, que eu acho que é o mais próximo que a gente vê aí em filme, em série, a criança, ela tem contato com todas as artes desde nova, entendeu? E vai lá, o high school, tudo... E aí, quando eles resolvem, falam assim, não, eu quero ser coreógrafo. Tem toda uma estrutura social ali para que ele seja coreógrafo, entendeu? Ou que seja músico, ou que seja não sei o que. Aqui não, que é uma luta diária, um leão por dia. É uma luta e tu vê, assim, que o brasileiro, ele curte a arte. Se tu pega aí carnaval, música e tudo mais, porque só valoriza o artista quando ele já estourou, né? Mas tu vê ali o cara que, tá cantando no barzinho... Que o cara hoje tá cantando no barzinho, mas, daqui a um ano o maluco pode estar estourando aí numa música aí, cara. Com certeza. Mas aí valoriza o cara depois que o cara estourou. Porque, na verdade, o brasileiro, ele não valoriza o artista, ele valoriza a celebridade, o famoso. Eles gostam do famoso, né? Que o artista aqui não tem tanto valor. Mas eu acho que mudou muito, tá? Assim, se eu parar pra pensar, e é por isso que eu continuo, né? Por que você continua nessa luta? Eu acho que a minha luta é muito mais, assim, ideológica, hoje em dia, de um tempo pra cá,
do que, eu quero ficar rica. Não tem como ficar rica com a dança, cara. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Carlinhos Jesus uma vez, que a jornalista perguntou isso pra ele. E aí, Carlinhos, mas dá pra ficar rico com dança, trabalhando com dança? E a cara dele se modificou, porque a gente entende por que modificou. Porque vem um pouco de sarcasmo nessa pergunta, né? Com certeza. E aí ele falou assim, rico? Não, mas dá pra viver dignamente. E é sobre isso, cara. É você ter uma profissão e poder pagar suas contas. Entendeu? Agora ficar rico, nem todo médico é rico, nem todo advogado é rico, milionário. Eu acho que assim, não é por causa da dança que você vai ficar rico. Você pode ficar rico por atitudes que você toma em relação ao dinheiro que você ganha na dança. Exatamente. Agora, você ficar rico com a dança porque você é dançarino, porque você é professor de dança, não. Mas dependendo do que você fizer com o seu dinheiro que você ganha, você pode sim. Mas isso rico. em qualquer profissão, sim, certo? qualquer uma. Como tem um advogado que é rico, tem um advogado que não é. Tem um médico que, é rico, tem um médico que não é. Depende do que você faz ali com o seu dinheiro que você ganha. E é claro que na nossa profissão existe a sorte. Existe aquele lugar certo, na hora certa. E isso existe, não tem como negar, né? Do tipo de você passar por a estrela brilhar ali. E aí você vira um famoso. E aí também não necessariamente você fica rico. Sim. Que ainda tem isso, né? Não necessariamente você fica rico. Mas você fica em voga e com isso talvez você consiga mais cliente. Eu não sei o que pode acontecer. Hoje em dia, assim, eu vejo isso tendo uma facilidade maior. Por exemplo, se você não é só questão de dar uma sorte, mas uma questão de ter alguns vou botar talentos, não sei se é a palavra correta mais hoje, os talentos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje, mídias sociais. Cara, eu sou uma pessoa que eu sou muito lerdo com mídias sociais. Lerdo, assim, não é de não saber mexer. Mas eu não sou igual aquela pessoa que hoje está o dia inteiro com o telefone gravando o dia a dia, gravando o que está fazendo, faz tutorial disso, tutorial daquilo, rios disso. Eu não sou. Então hoje eu acho que a pessoa que está mais antenada a isso tem muito mais facilidade do que a gente que não está. Mas também não é porque aquela pessoa está fazendo aquilo ali que ela vai dar sorte também. Porque às vezes aquilo ali é dela. Às vezes aquilo ali, no momento que a gente está vivendo, some para ela, entendeu? Mas pode ser que daqui a 2, 3 anos já mudou, não é mais isso, é outra coisa, e ela vai ficar de fora. Não sei se me fez entender. Eu entendi, claro. Entendeu? Pode ser um momento dela fazer aquilo ali. Então ela pode dar ter aquele talento daquele momento, né, momentâneo, porque o ambiente, hoje o mundo precisa daquilo. Mas o mundo troca muito rápido. Então pode ser que daqui a 2 anos, esse não é mais Instagram, agora é outra coisa. Entendeu? E ela não tem aquele não é dom, eu não estou sabendo explicar a palavra agora, mas ela não é apta mais para aquele momento. Então ela acaba se frustrando e desiste das coisas. Então eu acho que não é nem a questão de sorte hoje em dia. Às vezes é um momento que você está vivendo. Sim. Às vezes é um momento. Por exemplo, um exemplo muito claro disso é o meu tio. O meu tio, minha avó, há muito tempo atrás, ela comprou um computador. Computador, tipo, naquela época, cara, era raridade. E o meu tio, ele gostava muito de computador. Então, ele sabia tudo do computador. Tudo mesmo, tudo. Ele pegava, fazia. Só que o meu tio, ele nunca fez um curso de computação. Então, por mais que ele soubesse, naquela época, as empresas exigiam cursos. Eles queriam a formação. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o cara vai pelo teu talento, parceiro. Se tu mexe muito, tu vai entrar numa empresa. Mas antigamente, eu chegava pro meu tio e falava, beleza, tu sabe tudo, mas qual é o curso que tu tem? Qual é o diploma? Não tinha. Então, ele tinha aquele talento no momento, momentâneo, mas ele nunca teve o curso. Então, ele não conseguiu ganhar dinheiro com aquilo. Dá pra entender? Então eu vejo muito isso. Hoje, tudo bem, tu tem um celular, o cara que posta, o cara que faz as coisas, ele vai estar ali no momento. Mas aquilo pode ser momentâneo também, se ele não acompanhar aquilo ali. Porque assim, na minha época era uma coisa. Era ali o Orkut, né? Aquela época, pegamos
o começo do Facebook, eu interagia muito mais. Hoje em dia a gente não interage tanto. Eu vejo muito mais nas mídias, mas eu não tenho esse negócio de, vou pegar o celular. Tipo, tu fez aqui, tu chegou, vou tirar uma foto. Mano, eu não tenho isso. Eu chego nos lugares, eu vou, volto, passo, nem pego o celular pra tirar uma foto. Vou pros lugares, coisas que a gente tem que até fazer de trabalho. Tipo, fomos no baile ontem, podia ter tirado a foto lá com a Ana Rússia, que não sei o quê, que tava no baile. Não, mas pra mim passa despercebido. Entendeu? Tem gente que já chega filmando no baile, já chega fazendo ao vivo, não, que eu tô chegando no baile e tal. Então, assim, eu acho que não é questão de sorte também, é a questão do momento que tá vivendo. Pode ser que um cara desse aí estoure... Não, tudo bem, com certeza. Mas quando eu digo isso, eu digo na questão da dança, de você estar numa televisão, por exemplo. Eu fiz muita televisão também. E você se destacar naquele momento ali e a pessoa diz, não, vou te contratar. Sabe essas coisas assim? Você consegue um emprego, você consegue Porque foi sorte, porque a pessoa estava ali naquele momento, ela podia não estar. É igual a história que eu falei da lamberóbica. Se eu não tivesse, talvez, ali na boca do palco, olhando pra eles nunca ninguém ia me ver. Se eu ficasse ali escondidinha, dançando a minha lamberóbica. Não, porque o meu intuito, aí vai muito do intuito da pessoa com aquilo que ela tá fazendo. Entendeu? Quando eu olhei aquelas pessoas no palco, eu falei assim, não, eu quero estar ali um dia. E aí eu fui galgando pra estar ali. É isso aí. Entendeu? Mas, tipo... É isso, eu acho que é 50% uma coisa, 50% outra, mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar se você não está na televisão, se você não está na mídia social, se você... Não, tem trabalho para todo mundo, com né? certeza. E vários tipos de trabalho. O legal quando eu entrei para faculdade de dança foi que eu descobri que a dança não era só estar no palco, porque até então era isso que eu achava que era dança. O que a gente está fazendo aqui é dança. Sim. Entendeu? Então, a gente pode trabalhar com dança em vários momentos da sua vida, em vários... como é que chama? Vários segmentos. Segmentos, essa é a palavra boa. Vários segmentos que a dança proporciona, porque para o artista estar ali dançando, muita coisa está acontecendo aqui em volta, e aí você vê a produção de festa, a produção de evento, a produção de um monte de coisa que envolve dança. Então, você ainda assim está trabalhando com dança. Sim, aquela pessoa que pensa no corpo, pensa na história, pensa no figurino, pensa em tudo, cara. Tudo aquilo ali envolve dança. E exatamente. Então assim, não é que eu achei que a minha... Ah, não, agora eu não quero mais ser dançarina. Eu sempre quis ser dançarina, e até hoje eu sou dançarina. Mas, tipo assim, você vai buscando se é isso mesmo que você quer da sua vida, como você pode melhorar nisso, Sim. né? Então, o fato de eu não querer morar fora do Brasil para ganhar dinheiro e tentar viver bem no meu país, eu acho que também não... Eu fui muito criticada, né? Você vai ficar aqui, fazer o que aqui, você quer fazer o que eu tô fazendo, entendeu? Que eu acho que eu abri porta para um monte de gente, entende? Eu acho que sobretudo na dança de salão, por eu ter escolhido não ter parceiro, por eu ter escolhido dar aula sozinha, isso abriu a mente de um monte de galera que eu nem sabia, tá? Você vai conversando... E aí você vai percebendo o quanto que você realmente faz diferença. Sim. Quando você se impõe e fala assim, não é isso, e eu vou continuar fazendo isso. A gente nem sabe as pessoas que seguem a gente, que se espelham na gente. Uma frase que tu fala numa sala de aula que muda a vida de um aluno, cara. Isso acontece, já aconteceu várias vezes, você fica... Aí, eu acho que aí, pelo menos comigo, foi o clique do tipo assim, quanto que isso é importante, quanto que eu preciso estudar, entendeu? Então... A minha escolha de fazer faculdade de dança, fazer faculdade de dança pra quê? Você já dança, você já dá aula, né? Porque eu também sofri muito isso, né? Porque eu acho que as pessoas têm que se profissionalizar, cara. E se a gente tem um veículo ali que te profissionaliza, por que não fazer? Ainda mais eu que tinha essa parte do balé, eu tinha essa parte da dança cênica. Então, pra mim, a faculdade de licenciatura... Foi a melhor coisa que eu fiz na vida para ser professora. Eu achava que eu era muito boa dançarina, mas eu não me achava boa professora. Eu nunca nem pensei em ser professora. Capacitar para conseguir. Exatamente, entendeu? E para mim, e aí vem a questão da criação. Eu fui criada num ambiente onde dizia que a faculdade te levava para algum lugar. Então, cara, eu fazer a faculdade de dança já estava assim escrito na minha vida, porque eu aprendi que para se capacitar tinha que fazer faculdade, que não é necessariamente, né? Eu tenho um tio que se formou, que ele é técnico em telecomunicação e está muito bem. Então, hoje em dia, você não precisa fazer uma faculdade. Hoje em dia não precisa.
Mas era o que era cobrado antigamente. Que nem o lance que eu falei do meu tio. Ele não tinha um diploma de alguma coisa, nem um curso técnico. Ele sabia, ele aprendeu ali ele aprendeu fazendo, ele aprendeu olhando, futucando até hoje. Cara, se eu chegar pra ele lá, qualquer coisa de computador, falar, pô, tô precisando disso, meu laptop travou, ele vai lá, vai estar fazendo. Ele, não, chega aqui, conserta rapidinho. Mas chega pra ele e fala, ih, não tem nada. Não tem nada. Mas, Sabrina, e a dança de salão? Vamos dança lá. de salão, então, o que acontece? Forró, Aí samba. né? Fui pro Panamá, voltei pra Companhia do Marinho de novo, continuei lá o meu estudo com forró, né? E como a Companhia do Marinho era um forró que era para a dança de salão, né? A gente fazia muito baile, dançava muito em baile. E aí eu comecei a ter contato com as outras danças. E aí, junto com o forró, na minha vida veio o Zouk. Por que o Zouk veio antes? Porque o Zouk eu já tinha contato desde a lamberóbica. Tu ia lá para a Ilha dos Pescadores, a primeira coisa que era a lambada, né? O que virou o Zouk. E então, assim, o Zouk sempre foi, assim, uma dança que eu gostava para me divertir, né? Sem muita pretensão de nada, até hoje, graças a Deus. Nunca tive muita pretensão com o Zouk. Mas, assim, vamos dizer que a primeira dança de salão que eu aprendi foi forró e o Zouk, né? Juntos. E aí eu tava na companhia... E a gente ia pra baile de dança de salão, aí ficava ali sentado a noite toda, aí tocava um forró, dançava. E tinha dançarinos da companhia que eram dançarinos de dança de salão. Então você acaba despertando ali o interesse, né? Quem dança, dança. Ah, vamos dançar aqui, vamos dançar aqui. E é aquilo, é a mesma coisa que tu fez lá. Tu começa numa coisa, daqui a pouco puxa outra, aí fala, pô, quero aprender isso aqui, aí acaba aprendendo dançando. E é isso. A dança de salão foi mais ou menos igual forró pra mim. Tipo, eu quero dançar alguma coisa que eu não tenha que me preocupar em estar me apresentando e não sei o quê. E aí eu comecei a fazer aula de samba, porque eu me apaixonei pelo samba também. Achei lindo, maravilhoso, difícil, mas lindo, assim, na minha cabeça, né? E aí, eu, nesse meio tempo, comecei a namorar um professor de dança. Quer dizer, um professor nada, ele era um dançarino. Ele era dançarino da Companhia do Bolacha. Então, eu comecei a respirar o samba junto, né? Ia para os ensaios, ia para não sei o quê. Aí, um dia tu tá lá de bobeira, Sabrina, vem cá, deixa eu mostrar não sei o quê. E quando tu vê... Já tá fazendo parte ali. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que na academia onde eu fazia jazz, era uma academia de ginástica, e malhava... estavam precisando de professor de... O professor de dança de salão tinha saído fora. Alguma coisa aconteceu. E aí, queria outro professor de dança de salão, me ligaram. Sabrina, preciso dar aula de... Um professor de dança de salão aqui, você pode dar aula? Eu falei, não sou professora de dança de salão. E o meu namorado, na época, ele dava aula muito bem, mas ele não era professor, ele não tinha uma turma. Ele era da Companhia do Bolacha, ajudava o Bolacha e era... sei lá, dançarino, né? Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, ô Luciano, tu quer trabalhar? Eu tava no telefone aqui, eu falei assim, Luciano, você quer trabalhar? Mas trabalhar mesmo, de verdade, né? Aí ele falou assim, quero, então tenho uma turma pra você. E aí a gente começou a trabalhar essa turma que virou essa proposta. Que aí tu acabou fazendo junto com eles coisas, ajudando, exatamente, né? Então eu ali aprendendo com ele, ajudando ele, aprendendo, acabei aprendendo a fazer as coisas juntamente lá com a Companhia do Bolacha, que eu estava sempre em contato. Eu comecei a entender que a dança de salão, ela tinha mais recurso para eu poder ajudar mais gente. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Porque é como sendo uma coisa popular, mais popular, diferente do balé. Exatamente. Tu conseguia o público maior. Então eu comecei a me interessar por essa história de dar aula na dança de salão. Eu não me interessava em dar aula no jazz, não. Quando começou a dança de salão, várias faixas etárias, várias pessoas, eu comecei a viver ali no Bolacha. Jorge Lino também, muito. Fiz aula com Jorge Lino. Fiz aula com Rodriguinho Barcelos. O Rodriguinho Barcelos foi o meu primeiro professor de samba. Maravilhoso. E aí eu fui, né, me descobrindo mais ali no coadjuvante ainda, né? Coadjuvante. O Luciano era o professor, era o cara. A gente começou a fazer bailinho, que aí também começou essa minha coisa de querer produzir as coisas. A gente fazia um bailinho lá para os alunos que
ficava Mas forró lotado. tu não largou, forró ainda tava lá. Não, forró ainda naquele formato de dançarina. Era ali que eu dançava, ainda não era professora. E a dança de salão, eu tive o primeiro contato mais como professora do que dançarina, entendeu? Eu comecei a dança de salão sendo professora, mas não como dançarina. E aí, esse namoro terminou e eu fiquei meio perdida, porque a gente já tinha turmas no Marinho, e eu já estava dando aula, não sei o quê, e o Bolacha me adotou, foi isso que aconteceu. Bolacha, vem pra cá, vem pra companhia. Aí comecei o estudo de dançarina de samba. Fiquei no Bolacha 2 anos como dançarina da companhia, e estudando, né, também essa questão aí do samba, da dança de salão, e consegui me formar também. Nessa formação que a gente tem da dança de salão, que é com professores. Mas aí o forró, eu quero saber do forró agora, eu quero saber do forró. Então, eu deixei o bagulho que é o forró. O que acontece? O forró que era que tu não gostava lá, que teu irmão te chamava, que virou The Game. Então, o forró, ele durante muito tempo ficou muito forte na minha vida, mas eu larguei o forró durante um tempo. E aí eu fui estudar as outras danças. Aí em 2017... Mas nem de frequentar? Nem de frequentar. Que isso? Pra mim, o forró era o forró sempre. Não era. Aconteceu várias coisas em relação à Companhia do Marinho, à Escola do Marinho, que eu acabei me afastando do forró, porque problemas mesmo de... Fui dirigir a Escola do Jimmy, isso me tomou um tempo, cara. Aí, Quando eu fui dirigir a Escola do Jimmy, que foi muito bom pra mim, em relação a você estar do outro lado também, porque, né, que eu só era professora, dançarina, você entender como é que funciona uma escola, e uma escola de porte como o Jimmy de Oliveira, né, que está há anos no mercado. Então foi um desafio, mas graças a Deus com sucesso. Deu tudo certo. Tudo certo. Então, tipo, é aquilo que eu tô falando, tipo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, lá eu comecei a ganhar fixo, a ter um salário, a ter uma estrutura. Então, meio que realmente eu saí um pouco. Agora, em 2017, me deu uma louca, tipo, volta às raízes, não sei o que aconteceu, que eu comecei a frequentar de novo o forró, mas foi assim. E eu achava que estava faltando coisas no forró, porque eu já tinha passeado, né? Visto congresso, não sei onde, viajado com o Zuki para todo lugar com o mundo também, como produção, né? Fui pro México, fui pro Culpa Tua, né? Que me levou no primeiro dia do Zuki. Aí tudo que eu queria... É isso aí, mano. Esse é o nosso papel. O papel não é ajudar os outros. Exatamente. O papel não é ajudar os outros. Fala, não, vambora. E eu vi aquela estrutura de congresso, né? Que eu fiquei apaixonada também. Que o Zuki faz muito bem. Acho que até melhor que os outros ainda, né? Em relação à dança. Em relação, assim, a nível... Acho que danças brasileiras, sim. Sim. Mas acho que salsa e bachata... tá. Mas aí... legal. Porque... A estrutura deles, também o quantitativo de gente também que dança, né? Hoje, pra você, hoje tem congresso de salsa, hoje bate 5, 6 mil pessoas, até mais. Salsa e bachata. É verdade. Os caras da bachata ganham muito, cobram muito. Não é pouco, não. Cobra, tipo, artista famosão mesmo. É bagulho doido. Mas, assim, acho que em termos do Brasil, a estrutura do Zuki é uma das melhores. Apesar de que o forró na Europa também é muito bem organizado e muito bem frequentado. Mas, assim, na época eu só tive contato mesmo com o Zuki. Então, eu voltei pro forró achando que tava faltando alguma coisa, né? E aí, foi isso. Aí eu resolvi fazer um forró e resolvi fazer um workshop. E aí eu voltei pro forró, assim, porque já tinha mudado, né? Porque a dança também tem isso, geração. Eu já era de uma geração muito longe, que é a do Marinho, do Marquinhos do Forró, aquela geração que foi o boom de 2000. Muita gente não me conhecia mais, porque eu fiquei na dança de salão durante um bom tempo. Então, eu tive que voltar com algum produto. E é assim que eu voltei pro forró. Fazendo Forró Sem Juízo e fazendo workshop carioca de forró, que vai ter agora, final de semana que vem. É, sério? Sério. Vou lá. Por favor. Vou mesmo. Final de semana aí, são 12 professores, vai estar bem legal. Aonde que vai ser? Lá no Jimmy. Ah, no Jimmy mesmo? Lá no Jimmy. Vou aproveitar. Eu tô aproveitando que eu não tô... Esse mêsinho que eu não... Metade do mês que eu não tenho mais viagem, só vou viajar depois. Aí eu tô aproveitando várias coisas. Ah, legal. Então, assim, quando eu voltei pro forró, então, eu voltei com a cabeça mais de trabalho, entendeu?
diferente da primeira época, que foi naquele coisa toda, aquele tributo daquela febre, e, consequentemente, eu comecei a trabalhar com forró. Foi uma consequência. Não, voltei pro forró bem estruturada, e eu acho que por isso que eu consegui hoje estar tão firmada, né? As pessoas estão me procurando, ou já sabem que eu sou do forró, mas eu, durante um tempo, eu tive que ficar no apagão mesmo. E é isso, tá diferente, tá legal. Até porque quando eu voltei sozinha, né? E eu não tinha pretensão nenhuma de me juntar com ninguém. Não tenho parceiro. Cara, mas eu vou te falar, eu conversei, sabe quem é a Ruana? Sei. Eu fiz um podcast com ela que também ia falando muito sobre isso, que ela viaja hoje o mundo inteiro dando aula sozinha. E tá linda e bela, conduz, é conduzida, ensina de condutor, de conduzido e vai que vai. Eu acho que assim, tá tendo muito as mulheres querendo fazer isso, porque cara, infelizmente as mulheres se escondiam muito atrás dos homens antigamente. Era aquilo, tu tem uma parceria, acabou a parceria, o homem continua o trabalho e as mulheres, as conduzidas, elas somem. Buf, né? Poucas pessoas conseguiram se manter até hoje em dia. E eu acho que isso vai cada vez aumentar mais, esse número de mulheres que conseguem manter o trabalho, independente se tem um parceiro ou não. Espero que sim, porque a gente não pode depender de ninguém pra nada, né? Então... E a gente sabe que não para dar aula, para muitas coisas, não é necessidade. É difícil, assim, para você realmente mostrar a sua dança, em certo ponto, né? Porque, por exemplo, você quer ser conduzida, você tem um parceiro ali que você treina com ele, você vai conseguir desenvolver um pouco melhor a sua dança. Mas em relação a dar uma boa aula, não precisa ter um parceiro de... Pois é, e o forró, eu acho que ele é pior, assim, na questão do machismo, ele ainda é o pior da dança de salão, ainda. Nessa questão da mulher ficar muito sozinha, assim. E eu lembro que eu fui fazer uma entrevista com uma live dessa aí com o Marquinhos do Forró, e aí ele virou pra mim e falou assim, Sabrina, como é que você se sente sendo a primeira professora de forró que dá aula sozinha, que deu aula sozinha? E eu não tinha essa noção, porque eu realmente fui a primeira professora de forró no Rio de Janeiro, né, não sei nos outros estados, que assumiu uma turma sozinha. E eu lembro que teve uma vez que eu fui substituir um dançarino, né, um professor, numa escola, que ali ia viajar, ia passar uma temporada fora do Brasil, e falou, cara, Sabrina, me substitui lá. Eu falei, beleza, vambora. Falou com o dono da escola, que não sei o que, isso que lá. Tava tudo certo, primeiro dia de aula, o dono da escola falou pra mim assim, Sabrina, deixei aqui fulano, professor tal, pra te ajudar na aula. Eu falei, mas não precisa, porque o garoto tinha dado aula tipo o dia todo, ainda a minha era a última aula, sabe? Eu falei assim, não precisa. Inocência, falando inocência. Eu falei assim, não precisa dele pra me ajudar, não. Se ele quiser fazer aula. Não, mas assim, um bolsista, então, vamos pegar um bolsista pra dar aula com você? Eu ficava assim, dar aula comigo. Não, realmente eu não preciso. Aí ele, tem certeza? Eu falei assim, tem certeza. E esse dono da escola era o seguinte, eu frequentava a aula desse meu amigo, né? E na última aula, que era a aula dele, ele ia embora, porque era a última aula dele de dança de salão, pegava as coisas e ia embora, e o professor que fechava a escola, deixava, acho que a chave em algum lugar e tal. Ele resolveu ficar pra ver a aula. Sentar de frente pra aula, assim, ó, fica aqui me analisando. Eu já tinha quanto tempo de aula, e a gente passa por isso, né? E aí, no segundo dia que ele confiou, tipo assim, não, ela sabe dar aula. Então, enfim, cara, são essas coisas que a gente passa, né? Você vai dar aula, eu quero te convidar para dar um workshop não sei aonde. Beleza, vou. Seu parceiro, eu não tenho parceiro. Uma coisa é você convidar para fazer um show, né? Olha, eu queria que você se apresentasse, não dá para dançar forró sozinho. Mas para dar aula é uma luta também diária de... Ah, com certeza. Sabrina, fala um pouquinho da pandemia aí, que foram momentos... E assim, eu acho que o legal da pandemia é que eu vi você crescer muito no online, né? E você já comentou comigo que o online deu muito certo pra você. Não sei como é que tá aí hoje em dia, se você continua fazendo outras coisas. Mas conta um pouquinho aí dessa trajetória. Pandemia, aulas online e tudo mais.
Pois é, né? Foi assim um susto, e aí o que que eu vou fazer, né? Então, acho que todo mundo entrou nesse momento, assim, o que que eu vou fazer? E não tinha muito o que fazer. Quando um dia eu tava em casa, ficou aqueles 15 dias que a gente sempre achou que ia voltar, né? Os primeiros 15 dias. É Não, daqui a 15 rapidinho. dias Vai parar tudo vai parar rapidinho. tudo. Aí, na época, eu tinha alunos particulares e dava aula em uma escola só, que era a Simas Dança. Era só a escola que eu dava aula. E também ela tava ali meio perdida, não sabia o que ia fazer, que não sei o que e tal, tal, tal. Aí eu não sei que eu tava vendo alguma coisa na internet, eu vi o Rodrigo Marques com a mulher dele lá, com o computador, fazendo esse carnaval todo, né? Dando aula. Aí eu fui falar com ele, falei assim... Rodrigo, como é que é isso? Aí a gente começa, né? Você tá fazendo por onde? Como é que faz isso? Ele, não, Sabrina, é isso. Me explicou lá. Aí eu peguei os alunos que eu tinha contato, né? Que a gente já tava na era do WhatsApp e tal, tal, tal. Eu falei assim, gente, vocês não querem... Vamos fazer... Juntar pra gente bater um papo, fazer uma aula todo dia, tal, tal. Marcamos os dias, assim. E aí, vamos. E assim foi. A gente pegou a plataforma Zoom, começou com bate-papo, depois começou a tirar dúvida das aulas, e a gente foi naquele encontro todo, 2 vezes por semana, não sei o quê. Na sequência, a Simas resolveu começar as aulas online. Mas eu já tinha feito um grupo, os meus alunos ali, sei lá, uns 10 cabeças, fazendo aula comigo online. E aí o legal pra mim foi, primeiro, ter que convencer as pessoas que dançam a 2... É, isso aí. que elas sim podem dançar sozinhas, né? É. Que aí isso foi Essa aqui é a parada. E aí que vem a bagagem toda, né? De eu dançar sozinha a vida toda, da faculdade. Porque eu entendo, na verdade, que primeiro, que foi isso que eu mostrei pra eles, que pra você poder dançar bem junto, você precisa entender a dança no seu corpo. E foi isso, Michel. Tipo, eu, lógico, estruturei uma aula totalmente diferente. Desafio também pra você, coisa nova. Total. Isso aí. Não só do online, tá ali num telefone, no computador, mas também de você preparar uma nova aula que você não tá... Você sabe que é possível, mas não tá acostumada. Não tá acostumada. E, tipo, você tem que tornar aquilo interessante, né? Porque... eu entendo que a pessoa que procura dançar 2 é porque ela quer dançar 2. Ela quer ali o abraço, ela quer aí tudo que a gente não podia no momento, né? Então, eu convenci ela que ela tá dançando e não, tipo, fazendo aula de musculação em casa, né? Que tinha essas aulas de musculação, passava o treino, como se estivesse passando o treino. Então, eu tive que desenvolver... Desculpa te cortar, mas às vezes tá o cara lá comendo o negocinho, o cara o personal sozinho lá, vamos lá! Vambora! Tipo, tem vários memes desses, né? E é isso, tipo, convencer a pessoa de que ela, sim, ela podia e ia ser divertido, né? E aí é como você falou, estruturar a aula, coreografias, forró solto, né? Ou a dança de salão solto, aquelas sequências que a gente faz no meio, no espelho, e rebuscar aquilo, porque não é só um aquecimento que você passa o passo básico, entendeu? Mas isso acho que fez muito bem para mim, com certeza, porque a minha aula ficou muito melhor. E esses alunos que compraram essa ideia voltaram dançando muito melhor, cara. Não foi venda de sacanagem, não. Tipo assim, vou vender isso aqui pra eles, porque isso é real. Tu vê o benefício Com das certeza, pessoas. isso é real. Tu desenvolveu uma autonomia nas pessoas de fazer o movimento, né? Exatamente. É o que eu conversava muito com o pessoal. Falava, cara, o problema ali é porque as pessoas dançam e tipo, tão acostumadas a estar ali. Tipo, por exemplo, uma pessoa que está sendo conduzida, tô aqui só para conduzir. Tinha aquela falácia, né? Conduzida é mais fácil, porque o condutor vai ali e leva, você aprende fazendo. Não, ali tu provou para os alunos que, cara, tu tem que saber o seu, a outra pessoa tem que saber o dela, e ali você consegue juntar para dar uma boa dança, né? E eu já era essa professora dentro da sala de aula. Eu brigava muito com essa história de que o professor mostra o passo pro cavaleiro e aí faz assim, juntou. E aí eu passei por isso fazendo aula de dança de salão. E juntou, como assim? O que eu faço? Não, você acompanha. Quantas vezes eu não escutei isso?
Não, você acompanha, não, entendeu? Então, assim, é importante cada um saber, né, a autonomia na dança para poder dançar bem, não ficar sempre, mulher sempre sendo carregada, ou o cara nem entendendo o que tá carregando a mulher, porque a mulher que sabe o que ela faz, a conduzida que sabe o que ela faz, ela não tem problema, entendeu? Então o desafio foi esse, mas graças a Deus deu tudo certo. Só que, assim, eu até tentei, tá? Mas eu não sou professora de online. Quando a porteira abriu, eu ainda fiquei lá e cá, ainda tinha os alunos ainda com medo, né? Porque ainda passamos por esse momento em que ficou híbrido, né? Tipo, eu ia dar aula, mas aqueles, Sabrina, ainda não quero. Então, não, então vamos continuar com a aula online. E isso criou um material incrível para mim também de estudo, porque eu filmava tudo, gravava tudo. Então eu tenho assim aulas e aulas que eu posso também. Ir muita lá, coisa. Voltar, umas sequências que eu fazia. Então isso, a gente não existia isso nas aulas de dança, entendeu? Não de tinha você esse material. Ter um material desse de... Pode dar um curso, um material desse. Eu tenho um curso com a Gabi que a gente gravou, né, tipo 2 módulos do Zuki. Aí a gente tá pra gravar o terceiro. A gente começou até a gravar o terceiro já no SEDAC quando voltou. Só que aí voltou uma coisa tipo meio louca, porque a gente era aquilo, a gente tinha tempo pra gravar, depois começou a não ter mais tempo pra gravar, né? Porque essa rotina começa de novo e assim, e nesse meio tempo também eu fiz vários cursos com o Marcelo Grangeiro. Maneiro. Cara, que me ajudou muito, porque eu tinha um conhecimento ali, eu tinha uma coisa, mas não sabia como passar, como agregar pessoas. E aí eu fiz 2 cursos que até hoje eu vendo, tá? Que é o curso Gingando com Quadril e... Gingando com Quadril e como é que é o outro? É de giro. É um curso de giro e um curso de quadril que eu desenvolvi dentro dos cursos do Marcelo Grangeiro, né? E aí ele mostra plataformas para você usar. E outra coisa, né, que eu aprendi, que a gente pensa que tem que ser tudo muito rebuscado, tem que tá tudo assim, que tá tudo... Simples. E o simples também vende nesse momento, né? A qualquer momento. Então... É o que eu sempre falo, fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem naquele momento. Exatamente. É igual aqui, ó, eu vou aos pouquinhos, botando na televisão, compro outro microfone, entendeu? Tem umas cadeiras de plástico aqui que é da minha avó, aos pouquinhos vou melhorando. Agora, o que não dá e que eu entendi muito na pandemia, pra mim, né, no caso, pra mim é que eu não tenho condição de parar. Entendeu? Vou aqui esperar, eu não sou essa pessoa. Vou esperar aqui passar, não dá. Eu comecei a ficar angustiada, desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Então, vamos fazer. Então, cara, pra mim, o online deu muito certo, como eu falei pra você, eu falo pra todo mundo. E muita gente rejeitou. Eu era a pessoa que rejeitava a aula vídeo. Eu falava que, não, nunca vou fazer uma videoaula. Eu lembro que na época, antes pandemia, né, eu fui convidada pra fazer esses DVDs que tinha das aulas, eu achava aquilo absurdo. Mas assim, mesmo assim, vamos falar que a pandemia fez uma nova estrutura dessas aulas. Sim, não é como as aulinhas que tinha, que você comprava ali em vídeo. Não, acho que começou o bate-papo, por exemplo, a aula vídeo para mim era muito difícil. E ainda é muito difícil eu ter que olhar para uma câmera e dar aula. Mas você fazer com o Zoom, com as pessoas ali interagindo, falando com você, fazer uma live, me deu uma proporção melhor como dar aula, entendeu? Do que gravar vídeo. É claro que eu fiz muitas videoaulas, sobretudo para a escola, para academia. Que ela trabalhava mais videoaula do que as aulas... Eu também fiz muitos dos. O curso era gravado... Mas tinha muito... O pessoal começou a fazer muito congresso online. E a gente fazia muito. E vou te falar, lotava Zoom. Tinha um congresso do Pedrinho, que era o Zuki Lounge, se não me engano, que é um menino lá de 200 cabeças dentro da aula. 200 pessoas no Zoom. Assim, cara, e todo mundo olhava depois os negócios, todo mundo fazendo da aula, cara. Era muito maneiro, maneiro. Foi uma era, né? Quer dizer, tipo, todo mundo se reinventando, não deixando não deixando morrer, porque eu fiquei real com medo, Michel, tipo assim, falei, cara, vai acabar a dança de salão. Caramba, mano, nossa. Porque eu falei assim, como é que vai ser? As pessoas não podem se abraçar, e aí eu ficava pensando assim, eu lembro que eu falava assim,
não, vai voltar todo mundo, mas eu ainda vislumbro assim, todo mundo de máscara dançando junto. E aconteceu isso, sabe? Tudo isso. Todos os processos que a gente passou para poder voltar entre aspas, né? Porque a doença tá aí, né? Tá aí, mas a gente tá sendo controlado, muita vacinação e tudo mais. Então é isso aí. Sabrina, esses novos projetos aí, além do workshop, mais alguma coisa, novidade? Fala aí, solta logo, tá na hora de soltar, solta logo. Não, então, é aquilo que a gente tá falando da questão de várias fases, né? Eu falei aqui da minha fase dançarina, depois eu vi a necessidade de estudar para ser professora, né? Eu descobri que eu era uma boa professora, eu descobri que eu gostava de dar aula, isso foi descoberto, né? Dançar sempre soube, mas e agora eu acho que eu tô entrando numa nova fase, né? De tentar me estruturar. Hoje eu tô dando muito mais aula particular do que aula em grupo, acho que isso também vem da pandemia, né? As pessoas, muitas se resguardam ainda. Então, assim, não tem, eu acho que tem que mudar alguma coisa assim, sabe? Sei lá, pensar no estúdio, pensar em... Uma coisa mais sua uma agora, coisa né? mais minha. Então, assim, todo o trabalho que eu fiz na pandemia de galgar meu nome no mercado, que é o que está acontecendo agora, uma marca, né? Eu acho que tem que futuramente, não muito futuramente, tem que passar para um outro nível, entendeu? Eu tô pensando muito nisso. Tem que estar sempre evoluindo alguma coisa. Não, nem questão de evoluir, mas uma mudança ali, né? É uma questão de que o que é confortável, que é melhor para você no momento, entendeu? O que tá funcionando, eu acho que tá funcionando, entendeu? Eu adoro dar aula em grupo, adoro fazer as coisas, mas eu acho que precisa dessa parte de eu pensar. Mas, assim, novos projetos, na verdade, o que eu tô fazendo, eu acho que esse workshop e o Forró Sem Juízo são as práticas que eu tô me dedicando mais. Porque eu acho que as pessoas ficaram meio desacostumadas com baile, ficaram meio desacostumadas com aula. Então, eu acho que a gente meio que voltou do zero. Só que eu voltei do zero mais forte no mercado. Então, eu acho que o que eu tô querendo fazer com o forró, né? É ficar cada vez mais forte no mercado e tentar fazer com que esses dois produtos que eu tenho, né? Que é Forró Sem Juízo, o Workshop Carioca de Forró, eles consigam produzir mais, fazer mais coisas. Expandir até para outros lugares. Expandir, exatamente. Né? Eu tô no foco mais nisso, né? E, quem sabe, futuramente, eu tô pensando mesmo, sim, de ter um estúdio ou alguma coisa desse tipo, né? É isso aí. Acho que vale a pena. Espero que dê tudo certo. Porque acho que, assim, são coisas que vão acontecer. Vão acontecer. E se você já tá pensando, daqui a pouco tu vê um lugar do nada e fala... Pois eu acredito nisso. Eu acho que você tem que estar em sintonia com o que tá. Mas, por enquanto, é isso. Minhas aulas de lá... Hoje tô dando aula no Jimmy, né? Dou aula de samba e de forró. Tô no Flávio Marques também. E é isso. Tranquilo. Então é isso aí, Sabrina. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite, adorei. Isso aí, esse daí foi o Pô de Dança com Sabrina Lima. Várias histórias aí, história de vida legal, falando da lamberóbica. Nossa senhora, agora eu quero o mundo se acabando. Era muito bom aquilo lá. E agora aí, ó, produção do forró. Forró vai que vai. Infelizmente esse vídeo aqui vai sair só depois do workshop. Então a galera vai ver só depois do workshop. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar todas as mídias sociais, tudo bonitinho pra galera seguir. Saber quando vai ser o próximo, que aí já pode se interessar. Isso aí. Todos os seus alunos que vão ver também o podcast e tudo mais. E é isso aí. Tranquilo? Tranquilo. Muito obrigado pelo convite, por ter vindo aqui lá da Urca, Nossa Senhora, pra poder fazer essa entrevista foi aqui. Ótimo, adorei. Bacana. Parabéns pelo podcast, tá maravilhoso. Show de bola. Então é isso aí, galera. Esse foi o Pô de Dança com Sabrina Lima. Lembrando de se inscrever no canal, deixar seu comentário bonitinho aí se gostou da história da Sabrina. E lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, a gente sai com um episódio novo aqui no canal pra você. Valeu, tamo junto, obrigado!